de amor. Nós arrumamos A casa, perfumamos ela toda, nós preparamos paramos a mesa, dormiu um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, dormiu lugar de honra. E ao partir o pão, nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos louvar ao único, receber toda a honra, toda a glória. Por isso que estamos aqui, irmãos, para declarar que a Ele, por Ele e para Ele, que é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Amém? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Declare ao Rei. Rei eterno e imortal, infinito, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Aleluia, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você quer se sentar? Hoje o Xandão me liberou
para falar até 1h da manhã. Melhor ainda. Pode ser? Alguém acha ruim? Não? O estilo do cobertor. Pode ser? A gente arruma um cobertor, não tem problema. Irmãos, essa semana que passou, eu estive participando de uma conferência em Santa Catarina. Lá, uma reunião que as igrejas, sob o comando do apóstolo Luiz Hermínio, se reúnem todos os anos. Eu não sei quem conhece, a denominação se chama MEVAN. E o Luiz Hermínio, ele tem uma influência direta nisso que a gente está fazendo. Não porque eu tenha escolhido assim, e nem muito menos porque ele tenha escolhido assim. Mas porque Deus, quando me visitou e me falou sobre tudo isso que a gente colocou em prática, ele me disse que eu caminharia próximo ao Luiz Hermínio. E eu sequer sabia quem era o Luiz Hermínio. Foi um processo onde o próprio Espírito Santo me visitou, muitos de vocês sabem, já comentei aqui algumas vezes. E ele me deu uma série de instruções, de revelações sobre o que haveria de vir. E uma dessas coisas, lá em outubro de 2023, é que eu caminharia próximo ao apóstolo Luiz Hermínio. E de uma forma que só Deus pode fazer, há mais ou menos 1 ano atrás, Deus me conectou com o apóstolo Luiz Hermínio. E a partir daí eu comecei, de forma intencional, a ter encontros frequentes com ele, em eventos. Sempre que eu posso, eu estou próximo. Porque se Deus falou, a gente tem que obedecer. Amém? Amém? Vocês lembram que quando eu falo e pergunto, vocês respondem o quê? Amém. Se vocês não responderem, eu não sei nem se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Amém. E ao participar dessa conferência, foram 4 dias que eu pude ficar lá, de quarta até sábado. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração sobre o mover das águas. Mover das águas, mover das águas. E eu falei para vocês aqui, eu fiquei inteiro arrepiado. E eu até comentei com o apóstolo Luiz Hermínio, eu vindo embora no sábado, a conferência só acabou no domingo, que Deus tinha falado muito comigo sobre o mover das águas. Mover das águas. E eu não tinha entendido por que Deus tinha falado tanto comigo sobre o mover das águas. E aí, como a gente deve fazer sempre que Deus fala com a gente, nós devemos ir perguntar para a Bíblia o que significa isso que Deus quer comunicar com a gente. Todas as vezes que Deus fala com a gente, não é algo aleatório, não é algo fora de um propósito. E a gente precisa aprender isso. O grande problema é que muitas vezes a gente ouve algo de Deus e a gente acha que é algo da nossa consciência, é algo que da nossa cabeça. Mas a gente tem que se posicionar num lugar como filho de Deus, onde tudo aquilo que nós sentimos no coração e a gente acha que provém de Deus, nós temos que ir buscar na Bíblia a resposta. Amém? E se a gente tem a oportunidade de se relacionar com pessoas mais maduras do que a gente na fé, deixa o café lá que o café não vai sair de lá. Presta atenção aqui para vocês entenderem. Senão vocês não vão entender o que eu estou querendo dizer. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de caminhar com pessoas mais maduras que nós na fé, não significa pessoas mais velhas que nós, não é isso. Pessoas mais maduras na fé. Pessoas que leem mais a Bíblia do que a gente. Pessoas que se dedicam mais a estar com Deus do que a gente. Pessoas que fazem mais jejum do que a gente. Pessoas que oram mais do que a gente. A gente tem que compartilhar essas coisas que Deus fala conosco com essas pessoas, desde que nós tenhamos afinidade com essas pessoas. Porque também a gente não pode comunicar tudo que Deus fala com a gente para qualquer um. E por quê, irmãos? Porque infelizmente o mundo está recheado de pessoas más. Inclusive dentro da igreja.
Então, às vezes, Deus fala algo com você que é para você, e você compartilha com a pessoa errada, e a pessoa errada acaba torcendo contra aquilo que Deus te falou. Quem está entendendo? Infelizmente, mas é uma verdade. Agora, se você tem alguém mais velho, mais maduro na fé do que você confia, você pode e deve chamar essa pessoa e falar: cara, Deus falou comigo isso e aquilo, o que você acha? Porque essas pessoas são utilizadas igualmente por Deus para poderem te dar uma direção. E quando eu voltei de lá, logo no domingo tem culto na nossa igreja, e eu fui compartilhar com o irmão que eu confio, que é mais antigo na fé do que eu, que inclusive é mais velho de idade do que eu. E eu falei: cara, Deus falou muito comigo esses dias sobre mover das águas, e eu estou com dificuldade de entender o que é isso. E quando falou em mover das águas comigo, eu só lembrava da passagem do paralítico no tanque de Betesda. Quem que lembra? Mas existe uma outra passagem que é muito famosa na Bíblia, que fala sobre o mover das águas, que é quando Deus abriu o mar. Quando Deus abriu o mar para que o povo saísse do Egito. Vocês estão acompanhando? Então eu fui ler essas passagens e eu trouxe uma palavra para vocês, que eu entendo que é isso que o Espírito Santo quer comunicar, sobre o mover das águas. E eu queria que você prestasse atenção, porque tem muita Bíblia aqui, tem muito texto bíblico. Se você não prestar atenção, você não vai entender. Posso contar com a sua atenção? Se você quiser se levantar, pegar um cafezinho, fica à vontade, mas vai um por vez, para não dispersar. O Tiago está distribuindo, nem precisa sair do lugar. Então eu queria falar hoje especificamente sobre mover das águas. E nós vamos começar exatamente sob essa passagem que está lá em João capítulo 5, versículo 1. Presta atenção, eu vou ler até o versículo 4. Eu sei que tem gente que gosta de anotar aí. Anote. João capítulo 5, de 1 a 4. Presta atenção em mim aqui. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Vocês sabem o que é alpendre? Alpendres são como ranchos, como pátios cobertos. Tá? Então tinha um tanque e tinham 5 lugares cobertos em volta. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. O que acontecia nesse lugar, irmãos? Se você não conhece a passagem. Esse lugar era famoso porque em determinada hora do dia descia um anjo do Senhor nesse lugar e agitava as águas desse tanque. E o primeiro que fosse colocado nessas águas, somente o primeiro, sempre era curado. Então, se era alguém paralítico e ele era colocado naquela água, ele passava a andar. Se era alguém cego, passava a enxergar, e assim por diante. Então, os enfermos, os doentes, ficavam em volta desse tanque, esperando o agito da água, e eles faziam um esforço tremendo para que entrasse nessa água e fosse curado, que é o que o versículo 4 fala. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, de qualquer doença que tivesse. Isso é Bíblia, irmãos, tá? Qual era o ponto? Eles dependiam de uma pessoa que pudesse levá-los ao tanque. Você concorda que uma pessoa doente não tem como sair do seu lugar e ir para o tanque na frente de outros? Então, um paralítico. Como é que um paralítico sai do seu lugar, daquele pátio coberto, e chega até o tanque sem que alguém o leve até lá? Não tem como, tem, irmão? Não tem como. E o cego? Se ele nem enxerga para onde ele está indo, também precisa de uma pessoa. E o que era muito complicado
Só o primeiro que entrava nessa água agitada, ele era curado. E aí eu queria perguntar algo para nós essa noite. Em qualquer área da nossa vida, quem de nós quer ser curado? Quem de nós quer ser curado, irmão? E aí o contexto dessa mensagem que eu quero trazer para vocês é onde nós estamos colocando essa expectativa de cura. Será que nós não estamos fazendo igual a esse paralítico de Betesda, que eu vou continuar lendo o texto e vocês vão entender, que está colocando toda a sua expectativa em homens? E quando eu trago essas perguntas para provocar vocês, é uma provocação que eu faço para mim também. Porque eu não sou diferente de vocês em absolutamente nada. Nós temos uma tendência terrível, irmãos, terrível, de conhecendo a palavra, sabendo quem Deus é, sabendo o que Deus já fez, nós continuamos colocando expectativa no lugar errado. Nós fazemos isso quase que de forma inconsciente. Quem aqui tem problema? Só eu? E o que a gente faz ao invés de orar, entregar e confiar? Se a Bíblia diz que não adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã, que o dia de amanhã já tem por si só o seu mal, já carrega consigo o seu mal. Por que é que a gente fica então sem dormir, irmãos? Porque a gente tem um boleto para pagar e não sabe como. E aí ele continua, em João capítulo 5, versículo 5, eu vou ler até o 8. E estava ali um homem que havia 38 anos. Imagina esse lugar coberto e o tanque é esse coreto. Tinha um homem que estava nesse pátio coberto, chamado alpendre, durante 38 anos, esperando alguém pegá-lo e levá-lo até o tanque. 38 anos, irmãos. E Jesus, ao passar, viu este homem deitado. E sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: presta atenção, Jesus chegou àquele homem deitado no chão, depois de 38 anos, se abaixou e perguntou para ele: queres ser curado? O que vocês acham que esse homem respondeu, irmãos? Eu quero, Jesus. Vocês acham que ele respondeu isso? Não. Sabe o que ele fez? Reclamou: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levante e ande. Irmãos, aquele homem nem entendeu o que Jesus falou. Aquele homem ficou olhando para Jesus sem entender nada. Eu estou aqui há 38 anos esperando essa água ficar agitada para alguém me levar para o tanque. E o senhor vem aqui, ao invés de me pegar e levar para o tanque, manda eu levantar e andar. Que isso? E aí quando a gente olha essa passagem, olhando no contexto da época, a gente acha um absurdo, sim ou sim? Sim ou sim? É um absurdo, o próprio Deus encarnado, perguntando para ele se ele queria ser curado. E ao invés de ele responder, eu quero, Senhor, ele só reclamou. Só que quando nós pegamos esse contexto da palavra naquela época e trazemos para os nossos tempos atuais, sabe qual é a constatação que eu tenho? Nós fazemos exatamente igual. Todos nós aqui somos como paralítico no tanque de Betesda. Nós conhecemos a palavra, nos encontramos com o Senhor todos os dias em oração. Todos os dias Ele está com a mão estendida para nós. E sabe o que a gente faz? Reclama. Alguém pode falar aleluia? Aleluia.
Não é aleluia, é aleluia. Então Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E por que Jesus mandou ele pegar o leito e andar, irmãos? Ele não ia precisar do leito mais. Concorda? Ele ficou curado. Ele não ia mais ficar deitado. Porque quando Jesus nos cura, quando Jesus nos sara, Ele quer que a gente mostre as nossas cicatrizes para os outros, irmãos. O símbolo do milagre de Jesus na vida daquele homem era o seu próprio leito. E aquele homem curado andava para cima e para baixo com o seu leito a tiracolo. E as pessoas encontravam com ele e falavam assim: como que você está andando? Qual foi o milagre? E aí eu chego à conclusão que a gente é muito pior que ele. Porque nós já recebemos vários milagres na nossa vida. E a gente não abre a nossa boca para contar para ninguém, irmão. Até eu me converter, quantos milagres Deus já tinha feito na minha vida. Mesmo sem eu merecer. E eu nunca abri a minha boca. Eu também. Sabe, irmãos, que eu aprendo aqui nessa passagem? Nossa esperança, desde sempre, esteve no lugar errado. Desde sempre. Onde está a sua esperança, irmãos? Onde você está colocando a sua esperança? Nós reclamamos e culpamos todo mundo, irmãos. É o governo, é o imposto, é o mercado, é o chefe, é a esposa, é o filho, é o irmão, é o conhecido. A culpa está em todo mundo, menos em nós mesmos. Nós vivemos com a mão estendida para pedir as coisas para todo mundo. Mas nós não levantamos os nossos olhos e pedimos para o consumador da nossa fé. Nós estamos atrás de uma solução humana para problemas que só Deus pode resolver. Aquele homem ao lado do tanque de Betesda, 38 anos, teve um encontro pessoal com o próprio Deus encarnado. E era só ele responder: eu quero ser curado. Mas o que ele fez? Reclamou. Culpou todo mundo e não respondia a pergunta que Jesus fez para ele. E muitos de nós, nas nossas dificuldades, nas nossas demandas pessoais, somos assim. Nós somos assim, talvez até por mais de 38 anos. Nós precisamos entender, irmãos, o que significa mover das águas. Segundo a Bíblia, mover das águas tem vários significados associados. Vários. Mover das águas tem a ver com uma força divina na nossa vida. Presta atenção aqui. Mover das águas tem a ver com uma força divina na nossa vida. Mover das águas tem a ver com cura. O mover das águas na criação tem o significado de libertação, irmãos. De uma inspiração espiritual. Para hoje nós estarmos aqui numa praça, pregando a palavra de Deus, para quem não pode nos dar absolutamente nada em troca. Nós não vamos pedir oferta no final, não vamos pedir dízimo. Nós não temos nenhuma... Batismo precisa fazer. Batismo é outra coisa, confissão pública de fé. Nós não estamos aqui por algum benefício pessoal, ao contrário. Trabalhamos o dia todo, poderíamos estar em casa com as nossas famílias. Mas por que nós estamos aqui, irmãos?
Porque houve um mover das águas na nossa vida. E quando esse mover das águas do Espírito aconteceu na nossa vida, foi impossível a gente ficar indiferente à voz do Espírito. E aí o Espírito um dia me visita e fala, vai para a rua. E aí o que eu posso fazer, irmãos? Não? Vou falar não. Ah, não quero não. Nós precisamos entender quando há um mover de águas nas nossas vidas. E a partir desse mover de águas, a gente precisa se movimentar de forma diferente, irmãos. Se movimentar como, Temer? De forma diferente. Se antes você ia para lá, agora você vem para cá. Se antes você não fugia do pecado, agora você foge do pecado. Se antes você roubava, agora você não rouba mais. Se antes você falava mal do seu irmão, hoje você não fala mais. Se antes você não se importava com a dor alheia, agora você se importa, irmãos. E estou falando de mim também. Se eu passasse por qualquer morador de rua, eu nem olhava para o cara. Mas houve um mover de águas na minha vida, irmãos. E hoje eu não consigo ser indiferente mais. Porque eu sou bonzinho, só para não perder o raciocínio. Porque eu sou bonzinho? Não! Porque o Espírito falou comigo. Nós precisamos entender aquilo que vem do céu, irmãos. E quando que começou essa questão de mover das águas na Bíblia? Eu fui pesquisar para entender. Antes da criação do mundo. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Começo de tudo, irmãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, presta atenção. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O mover das águas está presente desde o princípio, desde a criação do mundo. Antes que Deus falasse, haja luz, houve um mover sobre a face das águas. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. E o que mais que tem de forma muito impactante, importante, determinante, histórico na Bíblia? A travessia do mar. Êxodo, capítulo 14, versículo 21 e 22. Presta atenção. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas ao meio. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Moisés, irmãos, segundo as instruções de Deus, estende a sua mão sobre o mar. Este é um gesto de fé e obediência, indicando que ele está confiando no poder de Deus para realizar o milagre. E aí, irmãos, se pergunta para nós é inevitável. Será que nós confiamos no poder de Deus para mover as águas da nossa vida, irmãos? Eu queria tanto que você prestasse atenção. Senão você não vai entender o que eu estou querendo dizer, irmãos. Nós temos dois fenômenos de movimentação de águas relatado aqui. Movimentação de águas daquele milagre no tanque de Betesda. Movimentação de águas de um outro milagre da travessia do mar. Vocês concordam que o mover das águas é igual?
É o poder do Espírito sobre as águas, movimentando as águas. Tanto no tanque como no mar. Sim ou sim? Qual a diferença, irmãos? Enquanto um reclamou, o outro fez o quê? Obedeceu, irmãos. Irmãos, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Anderson, presta atenção nisso. Enquanto aquele paralítico do tanque de Betesda reclamou, Moisés obedeceu. Quem que nós queremos ser nessa história, irmãos? A travessia do Mar Vermelho é um momento crucial da história narrada na Bíblia, que representa a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia e a entrada em um novo período de liberdade e promessa. O mover das águas sinalizava um novo período de liberdade e promessa. E no caso do tanque de Betesda, um novo período de cura e libertação. O mover das águas da nossa vida é sempre para um renovo. É sempre para um novo momento de coisas boas na nossa vida, irmãos. E aí nós fazemos o que, irmãos? Com esse mover das águas pelo Espírito Santo. Quando esse mover vem sobre nós, nós obedecemos ou reclamamos, irmãos? Irmãos, nós temos por hábito reclamar até de coisa boa. Não é verdade? A gente vem aqui, a gente divide os nossos recursos com vocês, para que ao final da reunião vocês tenham um alimento. E a gente já viu gente reclamando do alimento. Gratidão. Vocês estão entendendo? Não é um hábito. A gente tem o hábito de reclamar, irmãos. Não é maldade. Todos nós. Quem pode ir num restaurante, jantar, almoçar, reclama da comida fria. Reclama. O ser humano tem o hábito de reclamar. E aí eu queria perguntar para vocês, irmãos, presta atenção nessa pergunta que é importante. Quem aqui quer ser liberto nesta noite? Só 1, 2, 3? Eu quero ser liberto. Quem aqui quer deixar de ser escravo, irmãos? Esse povo que estava atravessando o mar era escravo no Egito. Eles estavam sendo perseguidos porque eles queriam sair daquela situação. Quando eles chegaram num lugar que não tinha saída, irmãos, esse lugar que eles chegaram naquele momento de aflição não tinha saída. E aí Deus falou: estende a sua mão e o mar vai se abrir, irmãos. Presta atenção. Tudo que a Bíblia traz é um ensinamento para nós. Qualquer passagem bíblica você consegue transformar na aplicação da sua vida para os dias de hoje. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, através dos seus profetas, que é mais atual do que o livro de amanhã. Presta atenção nisso. Não tem nenhuma palavrinha na Bíblia que está fora de um contexto, que está fora de um sentido de querer te ensinar alguma coisa. Por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o conhecimento através da palavra de Deus. Então nós queremos ser livres e ter acesso à promessa de Deus sobre as nossas vidas. Sim ou sim? E o que a gente precisa fazer para fazer isso? O que a gente precisa fazer para ter acesso a isso, irmãos? Primeiro, eu tenho que reconhecer Jesus como Salvador. Sim ou sim? Entreguei minha vida para Ele. Sim ou sim? Sou filho. Só sou filho a partir desse momento, irmãos. Essa história que todo mundo é filho de Deus não é verdadeira.
Todo mundo é filho do diabo. E aqueles que reconhecem Jesus como Salvador são libertos disso. Essa é a verdade. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23 até 25. Presta atenção. Retenhamos firmes a convicção da nossa esperança. Irmãos, vou repetir. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a confissão da nossa esperança? Confessar Jesus. Porque é fiel quem prometeu. Irmãos, presta atenção. Se Deus te prometeu, vai acontecer. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tiago já dizia, a fé sem obras é morte. Então esse papo, irmãos, que você entregou sua vida para Jesus, está tudo resolvido, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Nós somos salvos pelo sangue, mas nós não somos salvos pelo sangue para viver do mesmo modo. Você precisa mudar de vida, irmãos. Você precisa mudar de vida. E ele continua, é o texto bíblico, não sou eu. Quer ficar bravo, tem que ficar bravo com o escritor de Hebreus. Não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja, irmãos, tanto no milagre do tanque quanto no milagre do Mar Vermelho, foi necessário a ação do homem. Jesus podia ter chegado para aquele paralítico e não ter perguntado nada para ele, concorda? Mas ele
pela vida de cada um que está aqui nessa noite, que verdadeiras pessoas possam se arrepender, meu Pai, aqui nessa noite, meu Pai, tomar uma decisão, meu Pai, assim como Jesus mudou a minha vida, meu Pai, a minha história, que nós possamos estar cada vez mais conectados com o Pai, cheios da presença do Espírito Santo, meu Pai. Abençoa a vida do Temer, meu Pai, abençoa cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa usar, meu Pai, a vida de cada irmão aqui, que realmente aconteça o arrependimento verdadeiro, meu Pai. Que verdadeiras vidas aqui sejam transformadas e transformadas, meu Pai, para o louvor da Tua honra, da Tua glória, meu Pai. Que verdadeiras pessoas possam nascer de novo. Que hoje, meu Pai, seja um marco na vida aqui, meu Pai, de muitas pessoas, meu Pai. No nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui orando no Teu nome, porque nós cremos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e nós declaramos aqui essa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.